Abra sua Bíblia, o livro de Eclesiastes, no capítulo 12. E no capítulo 12 de Eclesiastes, versículos de 1 a 9, nós lemos essa noite uma palavra que foi colocada por Deus através do grande sábio Salomão. Salomão foi um homem, filho de Davi. Seu nome quer dizer consolação, paz. Salomão, ele foi escolhido por Deus para suceder seu pai no trono. Salomão recebeu de Deus muita sabedoria, pois foi isso que ele pediu ao Senhor, no momento em que ele se depara com Deus num sonho. E a sabedoria que Deus lhe deu, ela foi grandemente abençoadora, não somente para ele, mas para todos os povos daquela época. A Bíblia diz que de todas as partes vinham pessoas para ouvir a sabedoria de Salomão. Seus dias se passaram como os nossos. A sua sabedoria, certamente no início, lhe serviu para conduzir o rei, para expandir o domínio, para fortificá-lo como um sábio na terra. Ela também agora, no final da sua vida, lhe serve como fonte de observação e de orientação para a nossa vida. Salomão, neste momento, irmãos, terminando esse livro, em que ele diz que agora, como uma pessoa idosa, o homem que foi rei sobre Israel, ele traz uma palavra de reflexão para nós. Nós estamos aqui hoje na expectativa de que daqui a alguns momentos um ano vai acabar. E esse tempo, ele é algo, podemos dizer assim, inflexível na nossa vida. Nós não podemos fugir dele. O tempo é uma realidade, é uma verdade, que para cada um de nós, ele se torna, podemos dizer assim, um algoz, que vai nos roubando as forças, que vai nos minando os dias, o nosso espaço na terra. O tempo vai vindo, quer você queira ou não. Quer você esteja preparado para ele ou não. O tempo é uma realidade. O mundo inteiro, nosso lado de cá, tem vivido essa expectativa. O outro lado da terra já o viveu, não é? Os missionários já estão em 2011, porque ali já se passou o ano novo. E muitas nações da terra, esse tempo já chegou. E nós estamos aqui olhando para o relógio na expectativa de vai dar meia-noite e aí encerra-se um período na nossa existência e acontece outro. E é nesse momento que Salomão diz para nós: lembra-te do teu Criador. Todos nós que estamos aqui, não importa a condição social, a cor, não importa a nossa condição espiritual ou não, social ou não, enfim. Todos nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou à sua imagem e sua semelhança. Deus nos fez para a glória e honra do seu nome. Deus nos trouxe à existência essa terra
para que pudéssemos, como criaturas, honrar e servir o nosso Criador. E é interessante, irmãos, que neste momento, certamente preocupado com esse tempo, nos lembramos de tantas coisas. Esse é o momento que já foi dito aqui de reflexão, e que nos lembramos que o ano está passando e eu não fiz isso, eu não cumpri aquilo, eu não realizei aquilo outro, eu não alcancei aquilo assim. Enfim, a mente, ela fica divagando e procurando uma resposta para essa falta de tempo, para o tempo que está passando e não conseguimos nada. Mas nessa hora, a palavra de Deus nos chama a atenção e diz-nos: lembra-te do teu Criador. Se estamos aqui essa noite, o bem ou mal, se somos vencedores ou derrotados, não importa a situação, foi o Criador quem nos trouxe até aqui. Se passamos por vales ou se subimos os montes, foi o Criador que nos fez chegar até aqui. Se chegamos até aqui vitoriosos ou derrotados, saiba de uma coisa: o Criador está no comando e no controle de todas as coisas. Ele ainda é Senhor sobre a nossa vida. Ele ainda é Senhor sobre a terra. E é interessante que esse homem agora, na sua sabedoria, diz: lembra-te dele nos dias da tua mocidade. Quais são os dias da mocidade? São os dias de hoje. É esse tempo de agora. Esse dia que você está vivendo aí, ó. É essa sua idade. Lembra-te dele hoje, lembra-te dele agora. Lembra-te dele quando entrarmos em 2011. Você não vai poder fazer nada sem ele. Foi isso que Jesus disse. Lá em João capítulo 15, versículo 5, está escrito: porque sem mim nada podeis fazer. Lembremos-nos dele agora, na nossa mocidade. Enquanto estamos vivos, enquanto podemos contar o tempo, enquanto podemos correr contra o tempo. Porque Salomão diz: virão os maus dias. E chegarão os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Quantas pessoas estão vivendo isso hoje? Deixaram as oportunidades passarem, não se lembraram do seu Criador, não observaram os princípios da palavra de Deus, viveram os bons dias longe do Senhor, e agora, quando chegam os dias maus, e quando chegam os anos em que não há mais contentamento na vida, o que fazer? Por isso, irmãos amados, esse é o momento. Essa é a hora de reflexão para todos nós. Nos lembrarmos do nosso Criador. Lembrarmos de que foi Ele que sustentou até aqui. Lembrarmos de que foi Ele que te trouxe até aqui. Lembrarmos de que foi Ele, com a sua mão forte e poderosa, que te livrou durante esse ano de tantas coisas. Muitas foram as investidas do adversário, muitas foram as lutas, muitas foram as dificuldades, mas como já foi dito aqui essa noite, podemos declarar, como declarou Samuel naquele momento: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque o Criador está presente. Ele sustenta a sua obra criada pela palavra do seu poder. Ele me sustenta, te sustenta e nos sustenta com a sua palavra poderosa. E aí Salomão chama a nossa atenção dizendo: precisamos nos lembrar dele antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. São os dias maus, são os dias difíceis, são dias em que as coisas mudam, se transtornam.
E nós precisamos nos lembrar de que temos um Criador sobre a nossa vida, que rege este universo, que é Senhor desse tempo da nossa vida. E aí Salomão disse: no dia que tremerem os guardas da casa, se curvarem os homens fortes, cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. O que descreve Salomão aqui? A nossa condição precária. O Criador nos fez perfeitos. Mas quando o homem, lá no princípio, desobedeceu a Deus, ele trouxe sobre todos nós um peso desse fracasso. E aí, o homem descobriu que era pó, e em pó se tornaria. E o que Salomão está descrevendo é exatamente isso. Os anos que virão sobre a nossa vida, em que nós vamos declinando a cada dia, esmurecendo a cada dia, fracassando a cada dia. A velhice chega com um peso sobre os nossos ombros. Os tempos difíceis vêm quando tudo isto aqui se torna uma realidade na nossa vida. E aí a Bíblia diz: porque o homem se vai à sua eterna casa. Porque a Bíblia diz no versículo 7, o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. E a recomendação de Salomão para nós nessa noite é que antes que essas coisas venham sobre nós, como diz o verso 6, antes que se quebre a cadeia de prata, se despedace o copo de ouro, se despedace o cântaro junto à fonte, se despedace a roda junto ao poço, antes que o nosso corpo esteja totalmente amortecido, lembra-te do teu Criador. Lembra-te de que estás vivo por causa dele. Lembra-te que dependes dele para continuares existindo e vivendo sobre essa terra. Porque se estamos aqui, chegamos aqui, foi por causa dele, Senhor de todas as coisas, sobre todas as coisas. Ele é o Criador da vida, Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o Senhor da igreja. Então, meus amados irmãos, o tempo está passando, estamos chegando no limiar de um novo ano na nossa vida. E a palavra que fica para nós nessa noite é esta: lembra-te do teu Criador. Antes que algumas dessas coisas te sucedam, antes que essas coisas aconteçam, antes que este tempo venha sobre a nossa vida, os mais jovens dizem: sou muito jovem para me lembrar dele. Os mais velhos dizem: sou muito velho para me lembrar dele. E qual seria a idade perfeita, o tempo bom? Eu te digo, é hoje. É agora. Você que veio se despedir de 2010, lembra-te do teu Criador. Você que veio receber 2011, lembra-te do teu Criador. Você que está planejando o seu futuro, coloque o teu Criador à frente do teu futuro. Você que está estabelecendo alvos e metas para o próximo ano, lembra-te dele. Porque sem ele, nada poderemos fazer. Amém?
Fiquemos de pé na presença de Deus, né?